tenente brigadeiro do ar Teobaldo Antônio Cope nasceu no dia 28 de maio de 1918 na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, filho de Paulo e Adelaide Hauer Cope. Foi aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Na imagem, ele está sem uniforme com um amigo andando nas ruas da cidade maravilhosa. Recebeu o diploma de agrimensor, curso técnico feito no Colégio Militar do Rio de Janeiro em 1937. Para quem não sabe, quem faz esse curso está legalmente habilitado para medir, dividir ou demarcar terras ou propriedades rurais. Até 1938, os colégios militares do Brasil preparavam seus alunos para saírem de lá com uma profissão, uma inovação da educação na época. Foi cadete de aviação de 12 de abril de 1937 até 19 de dezembro de 1939. Fez parte da equipe de polo aquático. Fez seu primeiro solo em 1938. Cope e Eudo na Escola da Aviação do Exército. Depois foram para a Europa na Segunda Guerra Mundial com o primeiro grupo de aviação de caça Sentapua. Registro uma das cadernetas de voo do Cope. Vejo quem foi um dos seus instrutores em 1940, o então capitão Nero Moura. Um trecho do livro do veterano Ivo Gastaldoni, Memórias de um Piloto de Patrulha. Cita o Cope como um dos terceiros melhores classificados no curso de formação na Escola Militar do Realengo, na arma de aviação. Outro colega da mesma classificação era seu melhor amigo, Aldo. Promovido a segundo tenente em 31 de dezembro de 1940, por antiguidade, foi para a Escola da Aeronáutica dos Afonsos de 18 de março de 1940 até 15 de janeiro de 1941. Aqui o diploma de instrutor em Educação Física do Exército, recebido pelo então segundo tenente aviador Cope, em 19 de outubro de 1941. Serviu no CAN, Correio Aéreo Nacional, e no Patrulhamento de Defesa Costeira no Amazonas, em 1943. Ele estava na base aérea de Belém, em missões de patrulha antissubmarina. Ele estava no primeiro do segundo grupo de aviação patrulha. Era primeiro piloto e completou 1000 horas de voo num Catalina. Casou em 20 de novembro de 1943 com Ivone Muniz Freire, filha do almirante Fernando Muniz Freire Júnior, veterano da Primeira Guerra Mundial e depois também da Segunda Guerra Mundial. Nessa foto, Cope, quando era instrutor antes de ser voluntário e transferido para o primeiro grupo de aviação de caça, para lutar pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial, a partir de 31 de dezembro de 1943 como primeiro tenente. Foi escolhido como um dos homens-chave pelo então major aviador Nero Moura, como oficial de comunicações. Em janeiro de 1944, Nero Moura viajou para os Estados Unidos acompanhado por 32 homens, 16 oficiais e 16 sargentos, que constituíram o núcleo do primeiro grupo de aviação de caça. Para despistar os espiões alemães, nossos jornais de época noticiaram que os nossos pilotos e pessoal de apoio foram para a Inglaterra e estavam ajudando os aliados nos ataques à Alemanha nos territórios ocupados. Na realidade, nossos aviadores estavam indo para os Estados Unidos. Fotografia que aparece o Cope e a sua esposa, Ivone, na despedida dele e seus colegas para a guerra. Depois de um curso de treinamento de caça em Orlando e em Gainesville, na Flórida, em janeiro a março de 44, foi designado em maio para o primeiro esquadrão de combate do Brasil, em Água Dulce, no Panamá, onde o treinamento continuou, anexado à 6ª Air Force dos Estados Unidos, participando da defesa do canal do Panamá, pilotando o caça P-40. Diploma recebido quando ele e seus colegas receberam seus Silver Wings da United States Army Air Force e considerados habilitados como pilotos de caça. Em julho, todo o esquadrão foi transferido para a base aérea de Suffolk, em Long Island, nos Estados Unidos, para o treinamento do mais moderno avião de caça da época, o P-47.
Cope, Aldo Vieira da Rosa e Aile, grandes amigos juntos depois de 3 anos. O encontro foi em Nova York, em agosto de 44, antes do embarque do Cope para a Itália. Amizade de uma vida desde a escola militar e depois na escola de aviação, que disputavam sempre as primeiras colocações da turma. Aldo morou em Palo Alto, nos Estados Unidos, e foi professor de pós-graduação em engenharia elétrica na renomada Stanford University. Cope foi para o Teatro de Operações no Mediterrâneo em setembro de 1944, primeiramente chegando a Livorno e depois se deslocando para Tarquínia, na Itália. Nessa foto, Cope no centro da barraca, em julho de 44, da esquerda para a direita, Alberto Torres, do Rio de Janeiro, Teobaldo Cope, do Paraná, e Hélio Cox, do Rio de Janeiro, do 1st Brazilian Fighting Squadron. No porta-retratos, no detalhe, junto ao rádio, 2 fotos da sua esposa, Ivone. Em novembro de 44, ele começou a voar missões de combate da base do seu esquadrão em Tarquínia, na Itália, no 350 Fight Group. Cope, na extrema-direita, uma das fotos mais conhecidas do primeiro grupo de caça na guerra. Diploma da Air Medal por bravura em ação, entregue para o Cope em 2 de dezembro de 1944. No detalhe, vejam o primeiro quadro de uma série de 3 feitos em Pisa, na Itália, durante a guerra por um artista local, italiano, sob encomenda do Cope. Cada quadro retrata um ataque no qual ele foi condecorado com a medalha Air Medal da USAF. Após a guerra, foram trazidos por ele e estavam expostos no seu escritório no apartamento onde residia no Rio de Janeiro. Outro detalhe, o avião A2 do Cope. Em 7 de março de 1945, de Pisa, um esquadrão de 8 caças-bombardeios do primeiro grupo de aviação de caça do Brasil decolaram com a tarefa de lançar bombas sobre um entroncamento de Laves, logo acima de Trento. No caminho de volta, depois de atravessar o rio Pó, eles tentaram destruir um depósito de munição em Suzara. O caça-bombardeio P-47 Thunderbolt do tenente Cope, com mais de 58 missões de guerra, foi seriamente atingido pela antiaérea alemã. Com o avião caindo por instinto e treinamento, Cope soltou rápido as correias e, virando de dorso, deixou cair no vazio, com o seu paraquedas. O que não saía da sua cabeça, durante a queda, era o receio de ser capturado pelos alemães e que o ligassem com seus familiares que estavam atrás das linhas inimigas. Sim, sua mãe e irmã moravam a poucos quilômetros dali. A irmã do Cope casou com um italiano antes da guerra e a mãe estava visitando quando começou o conflito. Os partigianos Angioli Contini e Oscar Consolini estavam de bicicleta e avistaram o piloto brasileiro que descia de paraquedas a cerca de 1 quilômetro deles. Eles se aproximaram do tenente brasileiro e, depois de tranquilizá-lo das suas reais intenções, o ajudaram a se livrar do seu traje de voo e paraquedas, cobrindo-o com parte de suas roupas para camuflá-lo. Depois de uma longa caminhada, conseguiram chegar a um local seguro. Um dia existiu a necessidade de um ataque a um quartel alemão. Cope ouviu o planejamento, sugeriu a coleta de suas metralhadoras .50 no seu avião para serem utilizadas. Um grupo com ele localizou no meio dos escombros as armas. Fizeram manutenção naquelas que ainda estavam em condições e recolheram as cintas de munição dos cofres da aeronave. E realizaram o ataque, com um sucesso. Assim, o tenente Cope se tornou para todos o partigiano Guilhermo, e a sua aventura atrás das linhas inimigas iria durar 1 mês e meio. Com as notícias da rádio BBC, resolveram ir para a direção ao sul, ao encontro de mais forças aliadas. Acabaram sendo alvo de forças alemães e iniciaram uma troca de tiros, sendo que um dos líderes dos partisanos foi morto. O tenente Cope estava ao lado dele quando ele levou um tiro na testa e caiu em cima do brasileiro. Parte dos guerrilheiros foram buscar reforços e falaram para o aviador brasileiro continuar o fogo contra os nazistas. Passados 15 minutos, eles chegaram com mais homens e renderam os alemães. Com o avanço aliado no final de abril de 45, um dia viram tanques da blindada americana passando perto da região, e o Cope se apresentou como piloto abatido, sendo muito questionado por seu biotipo alemão e sobrenome Cope. Retornou à sua base no dia 23 de abril e foi muito bem recepcionado numa festa para os seus amigos. O partigiano Guilhermo foi promovido por merecimento a capitão aviador na Itália.
Cope foi um dos 19 pilotos que trouxeram os novos P-47 dos Estados Unidos para o Brasil após a guerra. Pelos seus feitos na Itália durante a guerra, foi condecorado com a Cruz de Aviação Fita A da FAB em 20 de outubro de 1945, com a Medalha de Campanha da Itália da FAB em 16 de novembro de 1945, com a Medalha de Campanha do Atlântico Sul em 29 de julho de 1950, com a Air Medal com 2 folhas de carvalho dos Estados Unidos e a Distinguished Flying Cross da RAF britânica. Foi comandante do primeiro esquadrilha do primeiro grupo de aviação de caça na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. De 1946 a 1949, como major, fez o curso de Engenharia de Comunicação da Escola Técnica do Exército, o IME, sendo o primeiro colocado de turma. Depois foi diretor das rotas aéreas do segundo semestre de 1949. Foto muito significativa, traduz honra, patriotismo e dever cumprido, além de coragem, heroísmo, respeito e amor a essa bandeira. De seu casamento nasceu a sua única filha, Astrid. De agosto de 1950 até outubro de 1952, atuou como adjunto da Comissão Aeronáutica Brasileira nos Estados Unidos, em Washington, e representante do Brasil no Conselho Permanente da Organização Internacional de Aviação Civil, em Montreal, no Canadá. Nessa foto, Cope, Yvonne e Astrid retornam dos Estados Unidos para o Brasil a bordo do SS Uruguai, em 1953. Nessa viagem, infelizmente, Cope notou que arrombaram seu baú e roubaram a grande maioria das suas condecorações ganhas na guerra. Foi subcomandante da Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, em 1953. O Cope foi um dos primeiros comandantes do então primeiro ECA, Esquadrão de Controle e Alarme, em Santa Cruz, no mesmo ano. Nessas fotos, a Miss Brasil e segunda colocada na Miss Universo, Marta Rocha, com Cope e outros oficiais quando ela visitou a Base Aérea de Santa Cruz, em 1954. Foi promovido a tenente-coronel aviador por merecimento em 31 de janeiro de 1956. Foi chefe do ES, do Centro de Técnico da Aeronáutica, em São José dos Campos, em São Paulo. Depois chefe do Departamento de Aeronáutica, PEA, em fevereiro de 1956. Em janeiro de 1957 até julho de 61, foi vice-presidente do IDP. Foi promovido por merecimento a coronel aviador em 27 de junho de 1961, sendo transferido para a reserva como major brigadeiro do ar. Durante sua carreira, voou cerca de 5.000 horas de voo, 350 dos quais em P-47. Na reserva, depois foi promovido a tenente brigadeiro do ar. De 1961 a 1962, foi chefe de manutenção do Lloyd Nacional e organizador no Rio de Janeiro da BRICS, Transporte de Valores, e membro do Conselho Fiscal até 1996. Em 1963, foi diretor técnico da Fundação da CETEL, Companhia Estadual de Telefones do Rio de Janeiro. Em 1966, foi chefe do escritório da GTE, no Rio de Janeiro. Linda foto do nosso herói Cope e sua filha Astrid, no local, em Teresópolis, no mesmo ano, no sítio do Almirante. De 1970 a 1973, foi diretor-presidente da CETEL. Fotos da 28ª reunião dos Jambok, em 15 de setembro de 1973, no apartamento do brigadeiro Nero Moura. Cope, Nero, Canário e Pamplona, o seu ex-instrutor da USAF, o general Dissoy. Na outra foto, Cope e os veteranos Assis e Ismar. Foi diretor-presidente da Telemig, Telecomunicações do Estado de Minas Gerais, de 1974 a 1986. Nessa foto, o brigadeiro Cope e sua esposa, quando ele recebeu a Ordem do Rio Branco, em 1982, e na outra, a Medalha da Inconfidência, a mais alta condecoração do Estado de Minas Gerais, no mesmo ano. Cope fazendo windsurf, adorava estar na água, nunca parou de fazer esportes. Ele adorava pilotar uma onda no mar, sim, de jacaré, de preferência durante as ressacas. Aquelas que o povo fica falando na areia, esse não sai. Adorava também um churrasco. Caricatura feita pelo brigadeiro Fortunato, do brigadeiro Cope, numa das reuniões do grupo na casa do brigadeiro Nero Moura, em 1982. Esteve presente com alguns companheiros do Sentapua na cerimônia de inauguração do monumento aos veteranos do 350 em Dayton, em 1988.
fez a viagem da saudade na Itália. Nessa foto, Cope ao centro, de boné azul, camisa azul e jaqueta bege. Nessas fotos, o Brigadeiro Cope no Ministério da Aeronáutica em 1983, apreciando o quadro que ele e seu P-47 foram eternizados nessa linda obra de arte. Diploma do Cope como um dos fundadores do Ministério da Aeronáutica em 1991. Piloto de avião de patrulha de transporte e de combate. Paraquedista numa emergência. Planador e ultraleve por hobby. E também asa delta. Nessas outras imagens, o grande amigo Aldo Vieira da Rosa, um artista representando Santos Dumont e Cope. Parece que foi num evento da Embraer, Unidade Faria Lima, junto ao aeroporto de São José dos Campos. Sempre que possível estavam com seus netos, Fábio e Eduardo, e seus familiares. Faleceu em 16 de setembro de 1996, com 78 anos. Seu neto, Fábio, em sua homenagem, colocou o nome de Antônio, o seu filho, que nasceu no dia 4 de janeiro de 2011, no mesmo dia da sua avó, Astrid. Seu neto, Eduardo Cope Vanuzzi, segue na missão como integrante da equipe do projeto Museu da Vitória Brigadeiro Nero Moura, honrando seu avô, o Brigadeiro Cope, piloto veterano de Santa Pua e da Segunda Guerra Mundial e herói do Brasil. A Delphi do Brigadeiro Cope jamais será esquecido.